espero eu, só por essa morte, porque a segunda morte é uma separação eterna de Deus, tá? E falei um pouquinho sobre a descrição da morte, como a Bíblia descreve a morte, citei vários ensinamentos, né, e frases que ela se utiliza. Falei também sobre os falsos ensinamentos a respeito da morte, o que ocorre depois da morte, né? E também falei com maiores detalhes sobre a morte física, que é a primeira morte, e finalmente falei também sobre os ensinamentos corretos a respeito do que ocorre após a morte. O ser humano está dormindo, o ser humano está consciente do que acontece ao redor dele, está inconsciente. Aonde que vai a pessoa salva, aonde que vai a pessoa condenada? Falei sobre várias dessas coisas. Agora eu vou estar falando hoje sobre o pós-mortem, né? Que é a ressurreição. Vou falar um pouquinho sobre a ressurreição. Não vou entrar tanto em detalhes quando ela ocorre e tudo, mas sim o que ocorre. Na verdade, a ressurreição, ela não é uma coisa só do Novo Testamento. Já no Antigo Testamento, a gente via pelo menos essa expressão ou a esperança da ressurreição. Por exemplo, Jó, vou estar lendo aqui Jó capítulo 19, nós vamos ver aqui, ele diz assim: porque eu sei que o meu Redentor vive, versículo 25 a 27, e que por fim se levantará sobre a terra, e depois de consumida a minha carne, verei a Deus, vê-lo-ei por mim mesmo, e os meus olhos, e não outros, o verão, e por isso o meu coração se consome dentro de mim. Então aqui ele está falando que após a morte, ele vai estar vendo Deus. Então não acaba com a morte. Morreu, acabou tudo. Não, Jó que fala dessa esperança de poder ver o próprio Deus após a morte. Salmo 16, 9 diz assim: portanto está alegre o meu coração e se regozija a minha glória, também a minha carne repousará segura. Falando da morte, olha, eu vou morrer, mas vai ter segurança nessa minha morte. Por quê? Daniel, capítulo 12, agora ele entra em maiores detalhes a respeito da ressurreição. Diz assim, Daniel 12, versículos 1 a 3. E naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, que se levanta pelos filhos do teu povo. E haverá um tempo de angústia, qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo livrar-se ao teu povo todo aquele que se achar escrito no livro. E muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e desprezo eterno. Os sábios, pois, resplandecerão como o resplendor do firmamento, e os que a muitos ensinam a justiça refulgirão como as estrelas sempre e eternamente. Então, aqui se fala da ressurreição, tá? Então, no Antigo Testamento, a própria palavra de Deus fala a respeito de ressurreição. Muitas pessoas pensam que vou dizer assim, história de ressurreição é algo do Novo Testamento. Não é verdade. Também, por figura, muitas vezes é falado, né? Por exemplo, de uma forma figurativa, Hebreus 11, versículo 18 e 19, citando o Antigo Testamento, fala assim: sendo-lhe dito, em Isaque será chamada a tua descendência, considerou que Deus era poderoso para até dos mortos o ressuscitar. Então, se referindo ali a essa passagem, né, em que Abraão oferece Isaque, o escritor de Hebreus diz, não, Abraão, ele tinha fé que Deus o podia voltar a dar vida. Então, a ressurreição dos mortos, né? Também algumas profecias, por exemplo, Isaías, a gente vai ler aqui capítulo 25 e 26, mas primeiro o capítulo 26 de Isaías, o versículo 19, diz assim:
os teus mortos e também o meu cadáver viverão e ressuscitarão. Despertai e exultai, os que habitais no pó, porque o teu orvalho será como o orvalho das ervas, e a terra lançará de si os mortos. Isaías 25, versículo 8. Aniquilará a morte para sempre, assim enxugará o Senhor Deus as lágrimas de todos os rostos, e tirará o opróbrio do seu povo de toda a terra, porque o Senhor disse. E também um outro profeta, o profeta Oséias, ele fala aqui no capítulo 13, versículo 14, eu os remirei da violência do inferno, ou do Hades, e os resgatarei da morte. Onde estão, ó morte, as tuas pragas? Onde está o inferno, a tua perdição? O arrependimento será escondido de meus olhos. Então aqui vocês conhecem, o apóstolo Paulo, ele parafraseia essa frase, no Novo Testamento. Ele fala, onde está a morte, a tua vitória? Então, para vocês terem ideia, então, no Antigo Testamento, se cita várias vezes exatamente essa vitória sobre a morte. Tá? Então, não é uma história nova no Novo Testamento, de fato é um ensinamento já no Antigo Testamento. E também no Antigo Testamento, nós vemos alguns acontecimentos que mostram que há ressurreição. Primeiro caso é quando Eliseu, 2 Reis 4, versículos 32, chega naquela casa, aquele menino que estava morto, e ele ora e faz e nada acontece, Mas aí ele deita em cima daquela criança e a vida vem para aquela criança, ela volta à vida depois da morte. E mais ainda, quando o profeta ele morre, ele morre e lançaram um homem na sepultura de Eliseu, um homem que estava morto. Então jogaram lá e quando ele cai ali, ele ressuscita, ele volta à vida. Então a gente vê alguns acontecimentos assim também no Antigo Testamento, tá? De ressurreição de mortos que de fato ocorreram, tá? E então, quando você fala de ressurreição, principalmente para pessoas que não creem no Evangelho, vou dizer assim, para algumas pessoas que não creem no Evangelho, as pessoas não têm noção quão profundo está enraizada essa crença, inclusive em fatos que já ocorreram, em situações que já ocorreram. Agora, no Novo Testamento, Jesus também fala da ressurreição. Em São João 5, versículos 28 e 29, lemos o seguinte: não vos maravilheis disso, porque vem a hora em que todos os que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz. E os que fizeram o bem sairão para a ressurreição da vida, e os que fizeram o mal para a ressurreição da condenação. Também em São João 6, tem uma passagem bastante longa, tá? Em que Jesus fala exatamente isso, fala da sua ressurreição. Tá? Por exemplo, no versículo 47 de São João 6, na verdade vos digo que aquele que crê em mim tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida, versículo 48. Vossos pais comeram maná no deserto e morreram. Este é o pão que desce do céu, para que o que dele comer não morra. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer este pão, viverá para sempre. E o pão que eu der é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. E assim vai. Então, ele estava aqui falando que comer e beber da carne dele, quem fazer parte do corpo dele, nós hoje sabemos que ele estava tratando da igreja, e estas pessoas estavam entendendo que Jesus ia derramar o sangue dele, no sentido, que alguém iria beber, comer, quem sabe, uma perna dele, um braço dele, estavam entendendo errado e ficaram escandalizados. Mas hoje, desse lado da história,
nós sabemos do que ele estava tratando. Em Lucas 14, 13 e 14, o Senhor também fala assim, mas quando fizeres convite, chama os pobres, aleijados, mancos e cegos, e serás bem-aventurado, porque eles não têm com que te recompensar, mas recompensado serás na ressurreição dos justos. Então Jesus estava falando aqui, olha, vai ter uma ressurreição dos justos, e você que fizer o bem, quando você ressuscitar, você vai ter recompensa. Tá? Então Paulo também estava em Atos 24, Jesus falou a esse respeito, o apóstolo Paulo falou a esse respeito, por exemplo, em Atos 24, versículo 15, tendo esperança em Deus, como estes mesmos também esperam, de que há de haver ressurreição de mortos, tanto dos justos como dos injustos. Então, é um assunto constante no Novo Testamento, bem mais do que no Antigo Testamento, mas se fala constantemente da ressurreição dos mortos. Tanto é que o apóstolo Paulo, e mais para frente nós vamos ler um bom trecho desse capítulo, mas em 1 Coríntios 15, ele dedica todo um trecho a respeito exatamente da ressurreição dos mortos. E também em 1 Tessalonicenses, ele escreve para uma igreja que estava se perguntando se a ressurreição dos mortos já não havia acontecido. Será que a vinda de Jesus já não aconteceu? Por quê? Porque não fazia sentido estar passando pelas tribulações que eles estavam passando. Se Jesus é rei, se Jesus é poderoso, por que a gente está passando pela tribulação que a gente está passando, se Deus controla tudo? Será que ele já não veio e a gente ficou? E, aliás, o próprio livro de Apocalipse é um livro que trata desse assunto, né? Mostra a realidade aqui na terra, como os santos estavam sofrendo, passando por perseguição, por provas, por angústias, e ao mesmo tempo mostra uma outra realidade lá no céu. Que realidade é essa? De um Deus que reina, de um Deus que está no controle da história da humanidade e que está vendo o que está acontecendo, né? Então, Filipenses também, escrito por Paulo, capítulo 3, versículo 11, ele fala assim, para ver se de alguma maneira eu possa chegar à ressurreição dos mortos. Quando ele estava falando isso, né, tem que entender uma coisa, todos os mortos ressuscitarão, mas cada um no seu momento. Tá? Então, quais são os mortos que vão ressuscitar primeiro? Os que estão em Cristo. E é interessante que as pessoas que vão participar da segunda morte vão ressuscitar também. Lembre-se que tem a primeira morte, que é a morte física, e a segunda morte, que é a separação do ser humano para com Deus e ser lançado no lago de fogo, né? Então essa é a segunda morte. João também fala a esse respeito, né? O apóstolo João em Apocalipse, eu vou estar lendo só 3 versículos, mas na verdade, não 3, mas 4 versículos, e na verdade esses versículos são longos, tá? Diz assim, Apocalipse 20, quem está anotando, Apocalipse 20, 4 a 6 e 13. Então, Apocalipse 20, versículos 4 a 6 e também o versículo 13, diz assim, e vi tronos, e assentaram-se sobre eles aqueles a quem foi dado o poder de julgar, e vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta nem a sua imagem, e não receberam o sinal na testa nem na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Mas os outros mortos não reviveram até que os 1000 anos se acabaram. Esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele 1000 anos. Versículo 13.
e deu o mar os mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que neles havia, e foram julgados cada um segundo as suas obras. Tá? Tem muita gente que fala assim, pastor, obras não salvam, está fazendo obras. Só que obras condenam. Como você viu aqui, eles foram julgados pela sua fé, foram julgados pela sua obra. Então, cuidado para não ter uma teologia errada, um entendimento errado, uma desculpa para pecar, né? Porque, claro, todos pecamos. Eu não vou fazer que no apóstolo Paulo, todos pecaram. Todos pecamos. E destituídos estamos da glória de Deus. Precisamos, né? Precisamos da salvação. E a salvação vem pela fé em Cristo Jesus e tudo aquilo que acompanha essa fé. Né? Mas aqui, então, você vê que os mortos, Apocalipse 20, versículo 13, foram julgados pela sua obra. E a gente vê também no Novo Testamento o mesmo que aconteceu no Antigo Testamento. Houve ressurreição de mortos. Né? Por exemplo, São João 11, é muito comprido o trecho para eu ler, mas Lázaro ressuscitou. Muito conhecida esta parte. Né? Inclusive é muito citado aquele versículo, aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Quando Jesus morreu, você pode ver lá em Mateus 27, 52, 53, a Bíblia fala assim, e abriram seus sepulcros, e muitos corpos de santos que dormiam foram ressuscitados. E saindo dos sepulcros, depois da ressurreição dele, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. Então, junto com a morte de Jesus, já houve um sinal para aquelas pessoas de que essa morte foi algo diferente. Né? Muitos dos santos que estavam mortos lá em Jerusalém apareceram a muitas pessoas. Tem a ressurreição de Jesus, mas Jesus ressuscitou mais de um morto. Né? O filho da viúva de Naim, outro exemplo. Né? Aquela menina que a gente chama de Talita, né? Que quer dizer simplesmente menina. Né? Jesus olha para aquela filha de Jairo e chama ela na língua dele, no aramaico. Jesus não falava hebraico, ele falava aramaico. Tá? Depois dos judeus voltarem da Babilônia, eles falavam aramaico, mudaram a fala dele. Então Jesus falou, Talita cumi, né? Levanta, menina. E a menina, ela ressuscitou. Então Jesus ressuscitou vários mortos, pelo menos alguns que estão registrados aqui. Muito bem. Agora que estabelecemos que a Bíblia fala muito sobre a ressurreição, que houve ressurreições, digamos assim, na história da humanidade, além da de Jesus, as promessas de ressurreição que nós vimos tanto no Antigo Testamento quanto também no Novo Testamento, vamos tentar entender um pouquinho mais sobre a natureza da ressurreição, como que ela acontece. Porque tem muita gente que acha que a ressurreição é como se fosse assim um fantasma, né? Você está lá e o teu fantasma vem. Tem gente que pensa nisso, né? Era inclusive a forma como os gregos entendiam a ressurreição. Não iria ser uma ressurreição corpórea, porque o corpo é mau. Então, se venceu o mal, o corpo não vem de novo. Tá? Isso era um pensamento gnóstico. Agora, quero dizer para vocês que a redenção ela é total do ser humano como um todo. E é por isso que um dos motivos, não é só isso, que eu digo que Jesus não quer só o coração. E que nós devemos cuidar. A Bíblia fala que quem destrói o templo, Deus vai chamar a atenção dele, vai cobrar isso. Né? O templo somos nós. Não podemos nem destruir o templo, devemos cuidar. Eu vi uma mulher, digo já mulher, que não é mais jovem, que se identificava, hoje em dia as pessoas podem se identificar com o que querem, né? Então a pessoa, já tem gente se identificando como homem, se identificando como
nenezinhas, né? Aí eu gosto da idade de 2 anos, e homem com chupeta e fralda. É verdade. Então as pessoas podem se identificar com o que querem, né? Nos dias de hoje. E as pessoas, assim, têm certas liberdades de pensar, não, Jesus só quer o meu coração, o meu corpo, nada. Mas, na verdade, quero dizer para vocês que na nossa redenção está incluído corpo, alma e espírito. Por exemplo, o apóstolo Paulo, em 1 Coríntios 6,14, ele faz a segunda afirmação. Ora, Deus que também ressuscitou o Senhor, nos ressuscitará a nós pelo seu poder. Eu tenho vários outros versículos que não vou estar citando, porque senão o tempo não é suficiente. Hoje eu tenho que encerrar um pouquinho antes. Eu tenho uma reunião daqui a pouquinho. Mas se você quiser ver, Romanos 8, 13 a 23, anota aí. Também a própria 1 Coríntios 6, eu li o versículo 14, mas você pode anotar e ler depois, 1 Coríntios 6, 13 ao versículo 20. São João 6, 39, e essa passagem aqui eu estarei lendo, diz assim, São João 6, 39, e a vontade do Pai que me enviou é esta, que nenhum daqueles que me deu se perca, mas que o ressuscite no último dia. O corpo, ele vai ser transformado. A gente fala de corpo glorificado, né? Vou estar citando aqui alguns versículos. Filipenses 3:21 fala assim, que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder de sujeitar também a si todas as coisas. Então, é aquilo que eu falei, a ressurreição trata do corpo. E nós seremos o nosso corpo, da mesma forma como Jesus ressuscitou. Nós também estaremos ressuscitando e seremos semelhantes a Ele. Tá? 1 João 3,2 diz assim, amados, agora somos filhos de Deus e ainda não é manifesto o que havemos de ser. Mas sabemos que quando Ele se manifestar, falando de Jesus, seremos semelhantes a Ele, porque assim como é, o veremos. 1 Coríntios 15, esse capítulo todinho vale a pena você ler, principalmente a partir do versículo 30, mais ou menos, se você quer saber mais detalhes sobre a ressurreição. Mas aqui, 1 Coríntios 15, versículo 49, diz, e assim como trouxemos a imagem do terreno, falando de Adão, né? Assim traremos também a imagem do celestial. Tá? Vamos ser como Jesus. E então, aqui a partir do versículo 36, vou estar lendo esse trecho longo de 1 Coríntios 15, conforme havia prometido. Você vai ouvir algumas coisas, claro, quem conhece a palavra já leu várias vezes, mas que vão dar um entendimento um pouquinho melhor sobre como vai ser a nossa ressurreição em relação ao nosso corpo, em relação à realidade que vamos ter. Então, 1 Coríntios 15, 36 diz assim, eu vou ler o versículo 35, mas alguém dirá, como ressuscitarão os mortos? E com que corpo virão? Insensato, o que tu semeias não é vivificado se primeiro não morrer. E quando semeias, não semeias o corpo que há de nascer, mas o simples grão, como de trigo ou de outra qualquer semente. Mas Deus dá-lhe o corpo como quer, e a cada semente seu próprio corpo. Nem toda carne é uma mesma carne, mas uma é a carne dos animais, e outra é a carne... uma é a carne dos homens, e a outra é a carne dos animais, e a outra a carne dos peixes, e a outra das aves. E há corpos celestes e corpos terrestres, mas uma é a glória dos celestes e a outra dos terrestres. Uma é a glória do sol, e a outra a glória da lua, e outra a glória das estrelas, porque uma estrela difere em glória de outra estrela. Assim também a ressurreição dos mortos. Semeia-se
o corpo em corrupção, ressuscitará em incorrupção. O que isso significa? Corpo, você morre com um corpo que é corruptível. Com o tempo ele vai ficando ruim, mesmo que quando você não está morto ainda, mas as coisas começam a doer, parar de funcionar. Basta você ver a pele, por exemplo, do rosto de uma pessoa de bastante idade. Era jovem, era lisa, era bonita a pele, e com o tempo vai se corrompendo. Mas também quando morre, o que ocorre? Entra em corrupção, em decomposição rapidamente. Ele fala, o corpo que vai sair é um corpo que não vai se corromper. É um corpo, deixa eu ver aqui, com incorrupção. Tá? Em outras palavras, qual que é a idade ou o tempo de maior vigor que você teve? Muito provavelmente, essa seja a forma com que você vai ressuscitar. Tem alguns teólogos, e um até que falou que, como Jesus era o representante nosso, e ele chegou ao auge da sua, digamos assim, do seu vigor biológico aos 33 anos, provavelmente nós vamos ressuscitar com um corpo equivalente aos 33 anos. É interessante notar que, por exemplo, até o corpo do ser humano, às vezes a aparência é uma, mas o cérebro, até uma certa idade, ele continua ainda a se desenvolver. Um adolescente de 16 anos, ele tem um cérebro ainda subdesenvolvido. Tem muita coisa que vai ter que maturar no cérebro. É interessante a gente notar essas coisas. E por isso que o adolescente também tem certos comportamentos impulsivos e tudo isso aí. Tá? Versículo 43. Semeia-se em ignomínia, ressuscita-se em glória. Semeia-se na fraqueza, ressuscitará com vigor. Semeia-se corpo animal, ressuscitará corpo espiritual. E se há corpo animal, há também corpo espiritual. Assim está também escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito em alma vivente. O último Adão, em espírito vivificante. Mas não é primeiro o espiritual, senão o animal, e depois o espiritual. O primeiro homem da terra é terreno, o segundo homem, o Senhor, é do céu. Qual o terreno, tais são também os terrenos, e qual o celestial, também os celestiais. Então aqui a gente vai estar vendo o seguinte, ele está falando assim como a gente puxou Adão na sua natureza, nessa primeira vida, na ressurreição nós vamos puxar Jesus, vamos ter a mesma natureza que Jesus. Tá? Então, Jesus comeu com os seus discípulos. É possível você comer com esse novo corpo? Um espírito come. Mas, por outro lado, Jesus apareceu do nada, num quarto, e sem abrir porta, sem nada, ele também desapareceu. Certo? Então, é um corpo. Não fala que é um espírito. É um corpo espiritual. Tá? Então, só para vocês terem essa ideia. Muito bem. Vamos continuar, então, com o nosso estudo hoje. Se você está gostando, você pegue, participe, dá um joinha, dá um like, alguma coisa dessa, e se inscreva para que a gente possa sempre estar em contato. Então, a gente vai ver várias descrições aqui em 1 Coríntios 15, por exemplo, em relação ao homem velho, como se fosse um grão de trigo, Esse corpo vai ser semeado. O outro, vai ser incorruptível, glorioso, poderoso, espiritual, celestial. E a gente vai, se for ver em outras passagens na Bíblia, como por exemplo, Hebreus 2:14, 2 Coríntios 5, 1-6, a gente vai ver que é um corpo real, é um corpo mesmo, tá? E vai ser reconhecível. Esse aqui é o presbítero Valdir. Aquele ali é o pastor Gerson. Esse aqui é o diácono fulano de tal. Esse aqui era aquele vizinho que eu levei a Cristo.
Você vai saber, você vai conhecer, você vai reconhecer. Tanto é que os discípulos, por um lado, ao Jesus entrar, reconheceram quem era Jesus, certo? E os que estavam indo para Emaús, não reconheceram, tá? Mas eu creio que foi porque ele escolheu estar assim, velado, né? Escondido. Agora é interessante que a gente vê a seguinte frase na Bíblia em Lucas 24:39. Vede minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo. Tocai-me e vede, pois o espírito não tem carne nem ossos, como vedes que eu tenho. Então é um corpo espiritual, mas é de carne. Né? Para vocês verem. Então, aí a carne é má. Não, não é má. A gente tem nessa carne a natureza pecaminosa, mas Jesus veio para desfazer as obras do diabo. Amém? Então é importante notar isso, saber isso. Muito bem. Agora que você tem um pouquinho de noção o que ressuscita, né? O que ressuscita? O corpo carnal, mas que ao mesmo tempo é espiritual, um corpo que pode comer, um corpo que pode ser reconhecido, tá? Nós vamos ver aqui certa ordem das coisas. Esse capítulo de 1 Coríntios 15, que eu falei que é importante, você que quer estudar mais um pouquinho a respeito de ressurreição, tudo isso, leia com cuidado, 1 Coríntios 15. Agora, nesse 1 Coríntios capítulo 15, versículos 23 e 24 diz assim: mas cada um por sua ordem, Cristo, as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda, depois virá o fim, quando tiver entregado o reino a Deus, ao Pai, e quando houver aniquilado todo império e toda potestade e força. E a gente ainda fala um pouquinho mais, né? Que o último inimigo que há de ser vencido é a morte. Então, veja bem, aqui você vê uma série, digamos assim, uma sequência de coisas, tá? E eu digo assim, ela não é detalhada, ela é detalhada o suficiente para você ter uma ideia do que vai ocorrer. Então, a primeira ressurreição, falando da primeira ressurreição, é exatamente daqueles que estão no reino de Deus e vão reinar com Cristo durante o milênio. Tá? A gente vê isso em Apocalipse 20, versículos 5 a 6. E então, vamos lá para Apocalipse 20, fica mais fácil. Vou ler o versículo 5 e 6. Diz assim: mas os outros mortos não reviveram até que os 1000 anos se acabaram. Esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. E sobre estes não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele 1000 anos. Então, essa primeira ressurreição, os que participam dessa primeira ressurreição, vão estar reinando com Jesus aqui na terra. Tá? Ele vai reinar durante esses 1000 anos, durante o milênio. Então, aqui a gente vê nessa, eu vou dizer assim, como se fosse uma colheita, né? Os primeiros frutos, que era exatamente o quê? Era a primícia que era colhida e levada ao templo e apresentada, né, no templo. Então, se tinha a primícia, era porque tinha a colheita. Então, a garantia nossa é o seguinte: Jesus ressuscitou. Então, se ele ressuscitou, nós também vamos ressuscitar. Tá? Então, primeiros frutos ou primícia, depois vem a colheita, que é o arrebatamento da igreja, e também depois da colheita, você passava de novo numa coisa chamada respigadura, que você pegava de novo aquilo que tinha sobrado, tá? Que é os santos da tribulação. Então vai ter na grande tribulação um grupo de pessoas que vai ressuscitar. Tá? Não vou estar entrando nesse mérito agora, mas é só para vocês entenderem isso, tá?
Tem, dependendo do estudioso da palavra, diz que tem, além da grande ressurreição, existe ainda pelo menos 2 ou uma pequena ressurreição dos mortos. Tá? Guardem isso para referência futura, deixa essa pulga atrás da orelha, né? E estuda Apocalipse, você vai ver que isso ocorre. Muito bem, a segunda ressurreição. Então, se a primeira ressurreição é daqueles que fazem parte do reino de Deus, essa segunda ressurreição, a grande ressurreição, tá? Então eu disse, vou mudar até. Primeira ressurreição posso mudar para assim, a ressurreição dos salvos. A segunda ressurreição é a ressurreição ruim. Quem participar dessa segunda ressurreição, o negócio é mais sério para eles, tá? Essa é a ressurreição daqueles que não estão no reino de Deus e não vão estar reinando com Cristo no milênio. E eles vão ir para diante do trono branco. Vão comparecer diante do trono branco. Esse trono branco, que significa justiça, nós somos julgados, nós vamos ver depois aqui, se o tempo permitir hoje, que infelizmente eu vou ter que ir até 9 ponto, encerrar hoje, mas nós vamos ver que existe, digamos assim, essa segunda ressurreição, existem 2 grandes julgamentos. Um para recompensa, pelo fato de termos sido salvos, termos sido fiéis. Nós somos recompensados. Então, quem é pouco fiel a Deus, vai ter recompensa? Vai. Ele vai ser salvo. Mas, e aquele que foi extremamente fiel a Deus? Deus vai tratar ele da mesma forma que aquele que foi empurrando as coisas com a barriga? Não. Existem recompensas diferentes para graus de fidelidade diferentes. Tá? Então, guardem isso também em mente. Então, diante do trono branco, todas as pessoas vão nessa segunda ressurreição. E eles vão ser julgados. Como que eles vão ser julgados? Segundo as suas obras, e se seu nome está escrito no livro da vida. Então, alguns deles, que não são igreja, talvez se salvem. Eu ponho um talvez aqui, assim, entre aspas, colchetes, né, e um monte de coisa. Porque o único que salva é Jesus. Em Jesus você tem certeza de salvação. Todo o resto, a chance é que nem ganhar na Mega Sena. Tá? Então o que acontece aqui? Versículos 11 a 13 de Apocalipse 20, talvez ainda esteja aberto, diz assim: e vi um grande trono branco, e o que estava sentado sobre ele, cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono, e abriram-se os livros, e abriu-se outro livro, que é o da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. Novamente, eu falo aqui, obra não salva, mas condena. Então tem certas obras que você não faz, você está condenado. Não precisa fazer mais nada, pastor. Bom, realmente, Jesus morreu na cruz e tudo isso aí. Mas o apóstolo Paulo tem a ousadia de dizer assim: as marcas que faltavam a Cristo, eu trago no meu corpo. Busca na sua Bíblia e você vai ver que é isso. O que ele quis dizer? Eu paguei também um preço para que a redenção continuasse. E aqui essas pessoas estavam sendo julgados segundo as suas obras. Versículo 13: e deu o mar os mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que neles havia, e foram julgados cada um segundo as suas obras. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Não foi achado nesse livro? Lago de fogo para você. Então, a segunda ressurreição é uma coisa bastante séria. Tem alguém que vai ser salvo?
Provavelmente sim, porque senão não precisava falar que foram abertos livros e tal, e não sei o quê. Já passa o rodo, manda todo mundo para lá. Não. Vai ser julgado. Vai haver julgamento. Deus julga cada caso. Ah, pastor, e aquela pessoa que foi boa, aquela... Só Jesus salva. Essa é a minha pregação. Então, naquele dia, é Ele que vai salvar ou vai condenar, inclusive, essa pessoa que você está pensando aí. Agora, salvação garantida, meu amigo, só se você passar pelo sangue. Só se você fizer ou fazer parte da aliança. Então é a mesma coisa que tem gente que fala esse ditado sem medo de errar. Mais vale um passarinho na mão do que 2 voando. Né? Mais vale isso. Ninguém vai fazer o seguinte: você chega lá, você compra um bilhete da Mega Sena, tem 20 milhões de reais. Esse bilhete aqui vale. Vai ser sorteado amanhã. Mas vamos fazer um negócio? Hoje, eu te dou esse bilhete em troca da sua casa. Você vendia sua casa assim? Você vendia seu carro assim? Você vende a sua alma assim? A salvação da sua alma? Não. O único que salva, meu amigo, é Jesus. Salvação é só pelo nome do Senhor. É só fé nele. Tá? Estou falando dessas coisas porque você vê a Bíblia, aqui vê a possibilidade de. Não tem a possibilidade. Tudo é possível. Porque o Evangelho ele é pregado e tem muita gente que, infelizmente, foi escandalizado até pelo próprio pregador do Evangelho. Aqui no Brasil, por exemplo, tem muitas pessoas que escandalizaram, e no mundo, não é só aqui, porque as pessoas confundem quem traz a mensagem com quem fez a mensagem. Disse que nessa guerra que está tendo lá na Ucrânia, né? Disse, não sei se é verdade, que o presidente russo, ele não está mais recebendo as notícias como elas são mesmo no fronte. Por quê? Porque ele fica muito bravo. Então está se trazendo notícias para ele está confundindo o mensageiro com a mensagem. E nós não podemos fazer isso. O Evangelho, as notícias boas, infelizmente, às vezes são carregadas por pessoas que não prestam. Às vezes a boa semente, ela é excelente, está sendo jogada, mas o semeador é um camarada que tem uma vida errada. Agora a semente é boa. Tá? Muito bem. Então vamos... Eu já passei do meu horário aqui, eu só quero falar então rapidamente. Nós vamos, no estudo que vem, começar com o julgamento e as recompensas. Mas eu quero só passar aqui para vocês a sequência do que eu vou estar entrando na semana que vem. Os julgamentos. O primeiro julgamento foi na cruz. Jesus levou sobre si o nosso castigo. Número 2, segundo julgamento, é a nossa vida diária, porque o julgamento começa pela casa do Senhor. Então, enquanto eu estou vivendo para Deus, eu já estou sendo julgado, porque naquele grande dia eu vou receber minha recompensa por aquilo que eu fiz. Tá? Depois disso, vai ter o julgamento futuro dos santos, que venha então a nossa recompensa. Né? O quarto julgamento, o quinto, perdão, aqui, é o julgamento das nações, porque vai ter povos que a Bíblia fala que são ovelhas e cabras. E de fato existem nações que têm um coração voltado para Deus. E tem nações que têm um coração afastado de Deus. E infelizmente estamos vendo nos dias de hoje, tem nações que um dia foram cristãs e estão se afastando ou já estão afastadas do Senhor. Finalmente,
depois disso aí vem, já foi mencionado aqui, o julgamento do grande trono branco, que é daqueles que são perdidos, né? E finalmente, o último julgamento é o julgamento dos anjos caídos, dos anjos que desobedeceram a Deus e que se rebelaram juntamente com Satanás. Então, Satanás vai ser julgado e os seus anjos também, tá bom? Espero que tenha sido interessante para você. Deus abençoe. Quero mandar um abraço aqui para o presbítero Cleomir. Deus abençoe, presbítero Cleomir. Também para nossa irmã Adair, nossa querida irmã Ednilson, sua esposa, irmã Silvana, irmã Jéssica Maria e outros que eu não consigo ver aqui hoje. Deus abençoe ricamente. Se tiver um pedido de oração, escreva o seu pedido de oração. Eu vou estar orando por você depois, tá bom? Fique na paz do Senhor Jesus.